A partir de agora, nós estamos sendo gravados. Nossa aula do dia 27 de maio é a última aula da auditoria interna da turma de mestrado em auditoria em contabilidade do CUNENE, o curso de mestrado da Universidade Metodista de Angola, auditoria em contabilidade. Hoje nós vamos trabalhar, então, gestão de riscos e relatório final. Para a temática de gestão de risco, eu quero partilhar com vocês um videozinho. Toda gestão de risco tem uma estrutura, né, básica. Então, eu só preciso que vocês façam um joinha se o som estiver legal, tá bom? O som do vídeo, tá? De gestão de risco. Atravessar crises e ainda sair mais fortes do que entraram? A resposta está em algo que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença: a gestão de riscos. Segundo a ABNT, NBR ISO 31000 de 2018, gestão de riscos são atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito ao risco. Mas na prática, o que isso significa? Vamos descobrir juntos. Imagine a rotina de uma pequena padaria de bairro. Todo dia o dono precisa decidir quanto pão vai assar, lidar com o preço da farinha que pode subir a qualquer momento, com a possibilidade de uma inspeção sanitária surpresa e até com a falta de funcionários. Cada uma dessas situações é um risco, e a forma como ele se prepara para isso pode definir se o negócio vai prosperar ou fechar as portas. Aqui está o segredo. Gestão de riscos não é coisa de adivinho, é estratégia, e vamos destrinchar isso. Primeiro são atividades coordenadas, ou seja, nada é feito no improviso. Tudo é planejado, documentado e testado. Depois, dirigir e controlar. Quem está à frente precisa tomar decisões baseadas em dados, e não no famoso achismo. E quando falamos em organização, estamos falando de qualquer empresa, ONG, escola ou projeto. Ninguém está fora disso. E agora, o que é risco? É o efeito da incerteza sobre os seus objetivos. E isso pode ser ruim, como uma perda, mas também pode ser uma grande oportunidade. Para você entender melhor, pense que a gestão de riscos é como dirigir à noite com os faróis ligados. Você não vê tudo, mas vê o suficiente para fazer escolhas seguras. Com a gestão de riscos, você aumenta suas chances de alcançar objetivos, evita prejuízos e surpresas ruins, e ainda agrega valor à organização, melhorando processos e fortalecendo as decisões. Mas afinal, para que serve essa gestão de riscos? Quais são os seus objetivos? Aqui vai um segredo importante. Não é eliminar o risco, mas sim entender, avaliar e agir de forma inteligente. Vamos aos principais objetivos. Primeiro, aumentar a chance de alcançar os objetivos da organização. Por exemplo, uma empresa que sabe que a falta de matéria-prima pode atrasar a produção, pode buscar novos fornecedores antes que isso aconteça. Assim, mantém seus prazos e metas. Segundo, reduzir incertezas e minimizar impactos negativos. Um hospital, por exemplo, precisa garantir que não faltem medicamentos. Com a gestão de riscos, ele identifica possíveis falhas e se prepara, evitando que pacientes sejam prejudicados. Terceiro, melhorar a tomada de decisão. Já viu decisões apressadas que deram errado? Com a gestão de riscos, a liderança tem informações claras para decidir de forma segura. Quarto, proteger a reputação e os ativos da organização. Imagine uma falha na segurança dos dados que cause prejuízo à imagem da empresa. Antecipar riscos ajuda a evitar esse tipo de problema. Quinto, promover uma cultura de prevenção e responsabilidade. Todos na organização, do chefe ao colaborador, precisam estar atentos aos riscos. Isso fortalece o comprometimento e a eficiência. Por fim, sexto, criar valor e melhorar continuamente os processos. Quando os riscos são tratados sistematicamente, os processos ficam mais eficientes, os custos caem
e a confiança aumenta, beneficiando toda a organização. Viu só? A gestão de riscos vai muito além do medo de errar. É sobre ter visão estratégica, estar preparado e fortalecer a sua organização para o que vier pela frente. Porque risco não se evita com sorte, risco se enfrenta com preparo. E se você gostou desse conteúdo, Então, esse desenho dá um resumo ótimo do que é, na realidade, a gestão dos riscos de qualquer atividade empresarial. Percebam que a gestão de risco ela está diretamente associada às rotinas cotidianas da empresa. Muito no monitoramento da eficiência e da eficácia da própria produtividade, né? Da atividade que está em destaque. Né? A atividade fim da empresa ela é um universo gigantesco. Mas aqui, nesse print, vocês podem ver que tem um bom resumo do que constitui a gestão de risco. Né? Agora, mais importante para nós é entender que, para o trabalho de auditoria, quem constrói a estratégia de gestão de risco é o administrador da empresa ou a área responsável pelo operacional. Obviamente, não é a auditoria que cria a gestão de risco, por causa do nível de detalhe que está diretamente associado à expertise do negócio. Quer dizer, o negócio tem uma expertise, tem um fluxo de gestão e controle dessa expertise para poder garantir eficácia e garantir mesmo o sucesso do negócio, né? Ao fim ao qual a empresa se objetiva. Para o trabalho de auditoria, agora eu vou partilhar para vocês outro videozinho, só lembrando a vocês que a aula hoje vai ser cheia de videozinho, porque eu estou muito resfriada, estou evitando gastar a voz e evitando ficar limpando o nariz na frente de vocês. Né? Mas aqui eu quero trazer para vocês um videozinho. Deixa eu ver aqui a ferramenta, eu acho que é essa daqui. Esse vídeo que é mais... Quer dizer, o que acontece geralmente? O gestor, o administrador, constrói a gestão de risco porque é uma necessidade operacional. E o controle interno, o que faz? Se debruça sobre a gestão do risco para monitorar sua eficácia. Então, não é ele que constrói a gestão de risco, mas é ele que monitora. Mas geralmente monitora como? Aí vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Por favor, só confiram que o som está saindo para vocês, tá bom? Cerejas do bolo do Dá o PGR. por favor. Sério? Sério. Matriz de risco. A matriz de risco, ela é uma técnica visual para avaliação e classificação de riscos. Inclusive, não é mencionada matriz de risco na NR1 e no PGR e nem no GRO, mas ela fala sobre classificação. A norma, ela menciona classificação e avaliação. E como é que nós fazemos isso? Através da matriz de risco. O que é a matriz de risco? Então, a matriz de risco, você vai definir como é que vai funcionar a sua matriz. Pode ser uma matriz 2x2, 3x3, 5x5, 9x9. Você define o tamanho da sua matriz. Eu, particularmente, como eu já falei anteriormente, gosto da matriz 5x5. Como é que você monta a sua matriz? Então, sempre vai considerar a severidade com a probabilidade. Isso para atendimento à NR1. Se você não viu o nosso vídeo anterior falando sobre severidade e probabilidade, clica aqui em cima e dá uma olhada. É bem interessante. Bom, para montar a matriz de risco, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a severidade e a probabilidade. Então, perceba que a severidade está na horizontal e a probabilidade na vertical. Nós criamos as categorias. Então, ó, insignificante, tolerável, moderada, grave e severa. É padrão isso aqui? Não. Você pode criar a sua categoria. Você cria. A mesma coisa para a probabilidade. Ó, nós criamos as categorias e colocamos números, tá vendo? Demos letras para eles e na severidade nós demos números.
Ah, pode ser diferente? Pode ser Z, B, A, o que você definir. A matriz é sua, você cria da forma como você entender melhor. E as categorias também, você cria da forma como você entender melhor. E aí nós criamos a combinação entre elas, nós criamos a nossa classificação. Então, por exemplo, se eu pegar o cruzamento do tolerável com o possível, eu vou ter uma avaliação de médio, 2C médio. Se eu pegar, por exemplo, uma severidade grave e fazer o cruzamento com uma probabilidade E muito provável, eu vou ter uma classificação de muito alto. Essa classificação que eu estou chamando é uma classificação e avaliação do risco. Eu preciso, lembra que no vídeo anterior nós criamos a descrição para cada uma das classificações? Exato. Como você já criou dizendo o que é grave, o que é muito improvável, você já tem a classificação. Então você já tem a descrição. Por exemplo, uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, 3 vezes ao ano. Qual que é? A lesão é incapacitante, não é incapacitante? Você já criou isso. Então aqui você só vai fazer o cruzamento para você ter a sua avaliação do risco e a classificação desse risco. Então, aqui vocês percebam que é organizar aqueles itens do print num formato que você consegue qualificar numa matriz qual é a probabilidade do risco. Existem diferentes modelos de matriz. Esse modelo é um dos mais recorrentes. Em Angola é um outro modelo de matriz também, é aquele quadrante, né, que era muito usado no Brasil antigamente, agora já não, é aumentado. O quadrante é muito insuficiente, né, para o risco. O risco tem que ter uma janela de probabilidade. Você vê que ela alertou que também pode ser uma janela de probabilidade maior, a quantidade de probabilidade, porque o trabalho da auditoria é se debruçar sobre o risco. Então, se tem maior probabilidade de risco, então é ali que pode ocorrer mais riscos, por óbvio. Então, a ideia do monitoramento da planilha é monitorar as zonas de probabilidade maior e monitorar nessas zonas se as proteções do risco elas estão ocorrendo. Aplicado à área financeira, é basicamente o risco de fraude, né? Se há maior ou menor risco de fraude, se os controles estão ou não sendo devidamente aplicados. Então, na área contábil financeira, a gente cria a gestão de risco e a matriz de riscos considerando cada controle que tem descrito. Então, quando a auditoria vai se debruçar sobre o trabalho de amostragem, qual é a amostragem que você vai selecionar? Você tem que se debruçar sobre onde o risco está maior. Então, se o órgão que vai ser auditado, a empresa que vai ser auditada, já tem gestão de risco, facilita, que é aquela linha que você trabalha em cima do trabalho do controle interno. O controle interno já faz no caso da empresa, né, através dos documentos, esses documentos que são documentos de gestão de risco, documentos de matriz de risco, são documentos que a empresa cria para monitorar a eficiência do sistema operacional. Então, na realidade, a auditoria interna tem que se debruçar exatamente sobre isso. Considerando que eu estou muito resfriado, que eu não vou ter condições de fazer a quantidade de horas devidas, o que eu pensei para vocês? Que nós vamos estudar um pessoal que eu apresentei a vocês na aula passada, mas não trabalhamos nenhum material deles ainda, que é o Instituto CZDelo. Trabalhamos o manual da auditoria interna do CZDelo. O manual é um documento uma norma, né, da nossa ordem de contabilista, que no Brasil se chama Conselho. Aqui não, aqui você tem o canal no YouTube, obviamente é o canal no YouTube. O Instituto CZDelo tem uma página própria
de formação de auditores que você tem que ter acesso. Você vai acessar ele por esse link aqui. Então, eu vou, nesse momento, eu vou socializar com vocês o link desse canal, que é a página do Instituto, lá no nosso WhatsApp, tá bom? Para que vocês tenham acesso a esse link, que é o Instituto Cerzedelo, né? O Instituto Cerzedelo, esse canal, ele disponibiliza alguns trechos de aulas que são tradicionais no processo de formação. Ele faz formação de auditores, o Instituto, porque é um órgão vinculado ao Tribunal de Contas da União Brasileira, né, que é o Tribunal de Contas das Contas do órgão federativo no Brasil. Né? O Brasil é uma federação de estados, né? E esse é o canal que está disponível os materiais de formação. Os conteúdos da aula de hoje vão ser 2 playlists, vocês vão ter que assistir 2 playlists do Cerzedelo, responder a 2 questionários, né? Um que é sobre... Aí eu vou parar de partilhar esse, para partilhar a playlist deles. Não, se bem que eu posso entrar na playlist por ali, né? Vou voltar para partilhar a tela. Aqui me deu uma 0 hora aqui. O Instituto Cerzedelo, ele tem umas playlists. Aí você clica aqui, playlist, tá vendo? Ao clicar playlist, vai aparecer várias playlists. Eu vou mandar o link de 2 playlists para vocês, né? Uma é essa daqui, controles da administração pública. Então, se você clica aqui, confira o curso completo. Esse curso de controle da administração pública, vocês vão assistir todas as aulas. São vídeos curtos, né? É padrão YouTube, 10 minutos, tá vendo? 7, 5 minutos, não são vídeos longos. Eles trabalham, cada vídeo, uma concentração de conteúdos de materiais da formação. É como se fossem os resumos conceituais da formação sobre controle da administração pública que o Instituto oferece. Então, aqui vocês vão ter 8 vídeos, tá vendo? E a minha proposta para vocês é assistir todos os vídeos, fazer um pequeno resumo ali num formulário do Google Forms, e vai valer como avaliação da nossa aula de hoje. Mas nós temos que trabalhar também relatórios, né? E o relatório, então, o equivalente ao relatório, eu estou propondo a gente ver essa aqui, ó, que é um resumo dos cursos de extensão, né? Que ele faz regulação em energia elétrica, regulação em transporte, regulação em infraestrutura, em telecomunicações, em atividade de mineração. Ele pega, nesses 5 vídeos, as principais atividades que são acompanhadas por regulação interna intensa de auditoria interna e auditoria externa, porque é onde passa o principal recurso da administração pública e o gasto da administração pública. Tem as obras, né? Mas as obras é muito generalizada, né? Esse foco de gastos é contínuo, é operacional do Estado, né? E tem uma playlist aqui, que é uma série de vídeos específicos sobre a prevenção, o Programa Nacional de Prevenção da Corrupção. Então, que é o que seria um sistema de prevenção da corrupção.
de Prevenção à Corrupção. Esse eu não quero usar com vocês, porque os exemplos são todos muito brasileiros, né? Então, quem tiver interesse, e perceba que foi um seminário, então são debates, né? São vídeos muito mais longos, de 1 hora e tanto, não é uma formação de estrito senso, mas são pessoas debatendo num seminário o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção que foi implantado pelo Tribunal de Contas da União. Então, foi um seminário promovido pelo Instituto César Zedelo. Ele é legal porque, para quem trabalha com auditoria interna, o debate que é feito aqui vale para qualquer lugar, porque debate os controles, as falhas, e o que é um programa nacional e como fazê-lo. Isso é muito particular, né, porque está muito associado às legislações, e isso não seria para nossa aula especificamente, não seria muito legal. Então, o que eu estou propondo para vocês? Pegar, então, esse link aqui, né, e eu vou pegar o link, copiar o link, botar lá, né, para vocês estudarem esse link e responder, ver cada um desses vídeos e responder o formulário que eu vou colocar daqui a pouco ali para vocês, né? E aqueles cursos de extensão, que aí agora que é o vídeo, coloquei lá no nosso WhatsApp, tá? Aquela playlist que é do curso de extensão, essa playlist é mais focada, então, no segundo bloco de conteúdos da nossa disciplina, que é a organização do relatório da auditoria, né? Então, existe um plano de trabalho contínuo, ele é focado. Então, você deveria, se você está trabalhando só no setor energético, você faz auditoria do setor energético, né? Então, você tem que ter um ciclo de aproximação para você organizar seu monitoramento do risco, né? Da gestão de risco daquele setor. Então, vou pegar aqui como vídeo só para vocês. Olá, meu nome é Leonardo Baixo. Garcia, sou coordenador acadêmico Tá dando da para ouvir? 4ª turma da pós-graduação em controle da regulação, pelo Instituto César Zedelo Corrêa. Sejam bem-vindos aos cursos de extensão nos setores de infraestrutura, transportes, energia elétrica, mineração, infraestrutura urbana e telecomunicações. A pós-graduação em controle da regulação É só propaganda. Não vai servir para nós, não. Esse conteúdo não é o curso. O curso está dentro do ambiente, né? Então não vai servir para nós. Então nós vamos trabalhar mesmo com os materiais de aula, que é do relatório, né? Nós temos um material de aula que eu vou começar a trabalhar com vocês agora, que aí já não é vídeo, é texto mesmo, como a gente trabalhou até agora. Então, o grande nó na produção do relatório é como é que a gente faz o relatório. Então, tem um textinho aqui que eu vou partilhar com vocês agora. Vai estar torto aqui. Só um minuto, deixa eu virar ele de cabeça para baixo aqui. Aqui. Que é um print que eu fiz. Eu vou partilhar para vocês daqui a pouco. Deixa eu só explicar para vocês. Esse documento ele faz a auditoria interna de qualidade, como fazer o programa e o relatório, né? Então, veja que ele é muito objetivo, é um print de internet, os textos de internet costumam ser muito objetivos, né? Mas ele basicamente vai falar quais são os guias, né? Quando você faz relatório, que aí é o ISO 9001. A gente sabe
que gestão de qualidade ele é pautado por regras internacionais, né? Isso aí a gente usa o tempo todo. A ISO 9001 é a regra de qualidade internacional, né? Vocês sabem que são certificações, né? Que se debruça sobre qualidade. Então, geralmente, você usa a ISO 9001 como parametrização de avaliação de qualidade, monitoramento de qualidade e gestão de risco. Então, no caso da auditoria interna, essa certificação ela é muito boa porque ela é descritiva do que você monitora como vetores de qualidade e o que são os parâmetros, né? Quais são os elementos que você deve observar quando você avalia e quando você aplica uma avaliação de riscos e de gestão de riscos no teu trabalho como auditor interno. Lembrando, quem constrói a matriz de risco, quem constrói a gestão de risco, não é o trabalho de auditoria. Às vezes confunde-se, porque o auditor, como ele tem que se debruçar sobre isso, ele acaba tendo mais formação em gestão de risco que os técnicos, mas se você vai, por exemplo, auditar a área de obras, ou área que tem muito engenheiro, tem muito profissional técnico, geralmente essas profissões muito técnicas, elas têm lá gestão de qualidade, né? Na área da administração tem disciplina de gestão de qualidade, na área das engenharias tem disciplinas vinculadas à gestão de qualidade. Quando você faz gestão de qualidade, você estuda a ISO 9001 e você estuda como fazer matrizes de gestão de risco, né? E aqui nesse texto, ele vai dizer que você tem o teu trabalho de auditoria interna que vai resultar num relatório. Então, tem uma relação direta no método e o que você apresenta como produto, né? Então, ele fala, você primeiro elabora teu programa, onde você vai discutir frequência, método, responsabilidades e requisitos, né, do que você vai trabalhar. E aí ele vai fazer um comentário sobre tudo isso, né, e lá no final, veja que tem aqui exemplo de como você organiza esse programa, né, e por último, ele diz como que se elabora o relatório de auditoria interna. Então, nessa tela, nesse print, o importante é a gente perceber o seguinte, é uma coisa interessante, né? Porque o relatório de auditoria interna ele tem um padrão de estrutura que é comum a qualquer tipo de auditoria em qualquer estrutura, né? Que é, você faz um resumo do processo, você faz uma descrição dos resultados, e você faz conclusão. Na sua conclusão, você pode ou não fazer recomendações. Geralmente, a gente faz recomendações. Por quê? De acordo com os critérios da ISO 9001, basicamente o item 9.2.2, item D, assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados de forma pertinente para tomar as devidas ações cabíveis. Ou seja, aqui na conclusão, você tem que apontar as medidas de alteração de conduta, qualquer coisa do gênero, num relatório de auditoria. Então, o relatório de auditoria, ele é o final de um percurso muito, muito lento, né? Que é esse percurso de se debruçar sobre o processo do trabalho que está diretamente associado ao teu planejamento de trabalho. Mas isso é uma especificidade da auditoria interna, porque a auditoria interna tem esse caráter contínuo, né? Que é importante a gente ter claro que esse caráter contínuo da auditoria interna exige um planejamento que garanta a continuidade. E aí, quando você finaliza o ciclo, você faz relatórios. Não é quando você finaliza a auditoria, não existe um final da auditoria, por motivos óbvios. O final da auditoria é
inexistente. Você pode mudar de função, você já não ser o diretor, o auditor, mas o teu trabalho, basicamente, se você é um auditor interno, obviamente, é você se debruçar sobre a planificação, alterar os planos a cada ciclo, num acordo com a gestão, né, porque é sempre feito em acordo com a gestão, e depois que você trabalha o ciclo, você produz o relatório. E o relatório, geralmente, é muito, muito comum que o relatório ele seja mesmo isso, um texto muito curto. Esse documento, que é um print da internet, acabei de colocar lá no nosso grupo, para vocês terem como resumo, né, dessa parte relatório de auditoria. Então, qual é a minha proposta para vocês? Dá uma olhadinha nesse resumo, porque ali trabalha todo o processo, né? Tem que construir o plano, tem com base nas ISO 9001, e o relatório tem que conter essas 3 partes, sendo que a última parte ali, que é as recomendações na conclusão, né, elas devem constar apontamentos de melhorias. O que no que foi visto não está atendendo os critérios de qualidade propostos pela própria empresa. Lembrem-se que a auditoria ela não trabalha com outra variável que não seja a autodeclaração da empresa. O que ela autodeclarou na sua regulamentação que ela vai fazer? O que ela autodeclarou que vai fazer de gestão de risco? O que é a documentação interna da empresa que é auditada é muito fundamental para avaliar, porque você pega a legislação do país, a legislação da área financeira e concilia com as intenções da auditoria para verificar se há harmonia ali nesse processo, né? Então, quando você vai fazer o relatório, o que acontece? Você produz um instrumento que está previsto, que você olhou o que foi feito no outro relatório, ou o que foi feito no planejamento, você referencia no planejamento que está sendo feito e produz o relatório daquela parcialidade que está sendo abordada. Então, o relatório de auditoria, no caso da auditoria interna, é muito diferente do relatório de auditoria no caso da auditoria externa. Então, nós temos aqui um exemplo de relatório de auditoria que é uma orientação, um guia prático de relatório de auditoria que foi feito pelo próprio Instituto de Auditores, né? Vou partilhar com vocês. Sobre esse documento, nós vamos fazer o trabalho final da disciplina, né? Que é a aula de hoje, o produto final é um texto, né? Então, vou apresentar para vocês a capa desse texto, vou colocar agora, né? Esse texto, ele é um guia prático, tá vendo? Do Instituto de Profissionais de Práticas de Auditoria. Então, ele vai colocar quais são as diretrizes do relatório, como é que é o escopo do relatório, tem aqui no final modelos, tá vendo? Modelos de relatório. Então, aqui tem um modelo, tem um sumário executivo, ó, né? E aqui é muito interessante, porque geralmente, quando é auditoria interna, eu mostrei para vocês ali na matriz de risco, você produz um formato gráfico assim, né? Veja que é detalhes da revisão, porque a auditoria interna tem um aspecto contínuo, tem o aspecto do planejamento, de apresentação do trabalho, tem o aspecto do monitoramento contínuo de determinadas ações. Então, a cada X tempo, você vai avaliar de novo aquele aspecto. Aí você vai verificar se foi superado ou não, né, determinados procedimentos. Então, novamente, estou colocando o material de estudo lá na aula para vocês se debruçarem. Então, na aula de hoje, vocês vão estudar, porque eu não estou em condições de
de dar essa aula na qualidade devida por causa do meu resfriado, e vou disponibilizar os materiais para vocês e nós vamos dialogar, então, através da entrega de materiais, né? Que eu... Espera aí que eu vou passar para vocês ali o material, esse texto. Por favor, vocês digam ali se vocês estão visualizar o texto ali no WhatsApp, né? Esse documento que eu estou partilhando com vocês vai ser, então, o texto base para a entrega do trabalho final de disciplina. Mas eu também tinha separado para vocês uns relatórios de auditoria interna de alguns órgãos, né? Então, eu vou mostrar agora para vocês o exemplo de um relatório, um dos relatórios, né, que eu tenho como exemplo. Eu vou colocar todos eles lá no WhatsApp, mas aqui só para vocês perceberem, né, que esse relatório é de um órgão de energia elétrica, tá vendo? A diretoria interna nesse órgão, seu GEPAR. Aí ele tem que, primeiramente, você vê que é do ano de 22, da auditoria interna, identificar a empresa que ele está auditando, né? Se é um órgão público, qual é a estrutura de empresa, qual é o objetivo desse relatório, né? Vinculado a qual legalidade, e aí ele começa, o relatório de fato, em termos de conteúdo, começa aqui, mas ele faz essa parte conceitual, olha que doido, para poder justificar o trabalho que está fazendo. E aqui ele descreve como é que é o trabalho na empresa. Aí veja, ele começa dizendo que o controle interno da empresa tem uma estrutura de gestão de risco, é quase sinônimo hoje em dia, né? Qual é a estrutura de gestão de risco que a própria empresa adota. Então, ele descreve como é que é isso, porque é sobre a gestão do risco que ele vai atuar o seu relatório. E aí ele começa a falar do trabalho, como que ele estruturou o trabalho, né? Quais são os princípios, quais foram as tarefas que eles e atividades que eles executaram. Aí ele vai fazer isso aqui, isso é muito comum, né? Os processos de auditoria interna serem descritos com base a citação de documentação do trabalho. A auditoria, tanto externa quanto interna, ela dialoga muito com a gestão pedindo documentação. Então, quando ela pede, ela organiza isso por números de processos. Ela vai dizer qual é o tipo e qual é o número de processos, né, que ela está se debruçando. E aí, e todos os interlocutores que ela está trabalhando para fazer aquela auditoria. E aí ela vai falar quais são os testes que foram e quais os não foram realizados. Os testes de auditoria que estão lá nos manuais que nós tratamos na última aula, né? Então, qual que é a minha proposta para vocês, né? Dá uma olhada na diferença entre os manuais que vou colocar lá para vocês entenderem um pouco como é que é o trabalho mesmo da auditoria interna. Pelo relatório é muito legal, dá para entender muito de tudo que nós estudamos nos conteúdos. Um dado de realidade é que eu, nesse momento, estou em condições muito precárias de fazer o trabalho de comparação e de destaque, né? Então, vou disponibilizar e, novamente, vai ter o link da entrega do final do trabalho de curso, que vai ter como base aquele texto primeiro que eu já coloquei, e depois esses exemplos de relatórios são, deixa eu ver aqui, são
Eu tenho 3, 6, 7 exemplos de relatórios de auditoria interna. Claro, desculpa, me perdoem, que o universo é sempre o Brasil, né? Mas é material que não acaba mais, que vocês podem usar de referência para ter uma ideia de modelo mesmo de relatório, né? Tá bom? Então, acabei de postar no WhatsApp ali de vocês, os 6 modelos, esse inclusive. E eu só vou, antes da gente caminhar aí já para o encerramento dessa parte da aula, porque obviamente a aula só vai se encerrar quando vocês fizerem a leitura, as comparações e as respostas dos formulários que eu vou disponibilizar. Mas eu quero destacar com vocês entre os documentos que foi lá no WhatsApp, só confirma comigo que chegou no WhatsApp, né, os modelos de relatórios. Esse documento, que é ele chama Relatório de Auditoria ISO 9001, ele tem um modelo gráfico que eu disse para vocês que é o modelo gráfico que é muito usado em relatórios de auditoria interna, porque ele tem essa estrutura, ó. Ela identifica a organização, não é textual, né? É só muito, muito específico, qual o escopo e quais foram as conclusões e quais categorias de desvio, e aqui os desvios já é na matriz de risco, né? Recomendações, você vê, e aí ele começa a trabalhar item por item de descrição sobre o que ela localizou em relação à matriz de risco. Isso aqui é uma referência à matriz de risco da empresa, tá vendo? Terminou o relatório. Então, os relatórios são sempre muito objetivos com relação à amostragem que foi usada e a descrição da amostragem. Esse aqui é um exemplo muito, muito usado, principalmente na auditoria interna. Não é muito usado na auditoria externa, tá bom? Então, dê uma olhada em todos os modelos que está lá partilhado com vocês. Estudem, se debrucem sobre isso, né? Porque, estrito senso, a auditoria interna, basicamente, é o que nós trabalhamos em termos de conteúdos. É uma metodologia de auditoria, a auditoria como um todo tem elementos que são genéricos, mas quando aplicados à operacionalidade da vida da empresa, ela tem uma diferença muito grande da auditoria externa. Qual é a diferença? O planejamento contínuo, ciclos, e os relatórios estão diretamente associados ao monitoramento da gestão. E aí, hoje em dia, a gestão é monitorada pelas matrizes de risco, né? Que é algo que é muito importante as empresas terem, construir sua própria matriz de risco, né? Quando é que a minha proposta de negócio dá certo, quando é que não dá certo, em que aspectos dá certo, em que aspectos não dá certo, e como que eu monitoro isso. Na área financeira, a matriz de risco geralmente está vinculada aos controles financeiros. Documentação, sistema, a triangulação, né? Banco, registro e atividade, se há documentação segura de tudo que é feito. Tudo isso são variáveis que constroem a matriz de risco e de monitoramento de controle do compliance da empresa, né? Eu quero dizer para vocês que não estou sendo a melhor das professoras, porque eu realmente resfriei, mas está super forte, né? Eu estou assim, resfriada desde o fim de semana. Esses novos vírus do século XXI, né? Dizem que são vírus mais poderosos, deixa a gente meio acabado. Mas, como controle interno, como auditoria interna, os conteúdos dados, os materiais disponibilizados é mais do que suficiente para honrar os conteúdos da disciplina, para dar para vocês dicas importantes, instrumentais importantes. Vocês, por favor, façam lá eu vou produzir agora os formulários para vocês responderem em cima da aula de hoje. E aí a gente encerra a aula de hoje com esses formulários, com essas entregas. Vai ter 3 formulários, 2 de leitura de texto, de monitoramento de texto, muito em função
do trabalho da aula mesmo, outro em função do fato de eu estar com restrições de fala, então recuperar um pouco exigindo uma leitura e um relato de leitura, e o último, são 3 trabalhos da aula de hoje, e o último que é a entrega do trabalho final da disciplina, que vai ser entrega do trabalho final da disciplina, vai ser centrado no relatório. Então aí, pensa um pouco aí esses materiais que eu acabei de disponibilizar para vocês, dá uma folhada, dá uma lida, que esse vai ser a base do que eu vou pedir do que vai ser equivalente ao trabalho final de conclusão da disciplina. Então vai ser uma entrega mais longa, né? Não vai ser um mero questionário de 5 itens, tá bom? Queridos, 1000 perdões, né? Novamente, mas entendo que a aula de hoje cumpriu sua função mínima, né? Ela vai terminar quando vocês dialogarem comigo através do preenchimento dos formulários, que eu vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Por hoje eu entendo que é isso, agradeço muito a paciência de vocês, o cuidado. A gravação dessa aula vai também lá para o WhatsApp, assim que eu fazer o upload para o meu canal no YouTube. Amanhã a gente tem a aula de auditoria ambiental, outra disciplina. Então a gente se vê amanhã, mas auditoria ambiental, tá bom? Fiquem bem. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite e nos vemos amanhã. Melhoras, doutora. Até mais.